Bom dia a todos, começando aqui mais um programa Princesa Rural, que passa todos os domingos às 9 da manhã na TV Princesa do Vale, Grupo Princesa de Comunicações. Hoje a gente vai falar de informações técnicas voltadas ao homem do campo na produção de palma forrageira. Vamos trazer hoje um especialista, amigo, um cara que entende, que saca tudo de palma e vai levar o que há de melhor de informações, de técnicas para auxiliar a você, produtor rural. Vocês sabem do compromisso que a gente tem de levar o que há de específico para você aí usar na sua propriedade. Vem para cá, doutor Marcos Neves. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos aqui, sente aí na nossa bancada e vamos começar a nossa entrevista. Uma grande satisfação, mais uma vez, receber aqui um técnico. Sempre a gente fala para o nosso telespectador do Princesa Rural que a gente tem compromisso em trazer a técnica, levar realmente coisa fundamentada com profissionais que têm não só a expertise na teoria, como também na prática. Doutor Marcos é produtor, tem experiência vasta já dentro do campo, e eu queria que você, meu amigo, se apresentasse, dissesse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência, como foi que você adentrou na palma, o que foi que você vislumbrou para ter todas essas noções técnicas, fazer os experimentos, os trabalhos que nós sabemos aqui, que nós conversamos em off, que você tão bem desenvolve em cima do Instituto Federal. Eu quero aqui que você dê uma pincelada e fale quem é o doutor Marcos Neves, por gentileza. Bom dia, Virto. Bom dia, amigo produtor. Satisfação imensa estar aqui para conversar sobre uma cultura de grande importância que é a palma forrageira. Meu nome é Marcos Neves, como você já apresentou, né? Eu sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de zootecnia, né? Trabalhando aí na sub-área de forragicultura. E a gente teve a oportunidade de conhecer a palma forrageira ainda em 2012, que foi tema da minha tese de doutorado, né. E aí a gente, a partir desse momento, passou a estudar de forma mais aprofundada, né, de mais detalhada sobre essa importante cultura que cada vez mais se destaca nos sistemas de produção do nosso semiárido. A gente estudou a palma durante o tese de doutorado aí por 5 anos, né, conhecendo bem essa cultura. Já faz mais de 10 anos que a gente, como produtor, estamos cultivando, né, em nível de campo essa cultura, e aí a gente tem sempre, né, buscado conhecer e trazer mais informações para o nosso produtor sobre uma importante cultura para o sistema de produção do nosso semiárido, Virto. Isso é muito importante e a gente sabe, doutor Marcos Neves, que a palma é uma ferramenta fundamental, sobretudo para aqueles anos de estiagem, que a gente sabe que a palma é uma silagem ao céu aberto, sem precisar de lona. Se você não usar no primeiro ano, não tem problema. Se você não usar no segundo ano, não tem problema. Enfim, a gente sabe dessa ferramenta tão importante. Eu queria saber, doutor Marcos, quais são as espécies mais utilizadas e, assim, um pouco da origem da palma, da onde foi que nasceu, enfim, um pouco da história da palma forrageira, por gentileza. Bem, Victor, a gente traz logo aqui, aproveitando esse contexto que você nos apresentou, né? Destacar a importância dessa cultura. Foi uma cultura, né, que veio aí tendo origem o México, né? Os relatos indicam que foi uma cultura que chegou aqui no Brasil na época da colonização. E como foi que essa cultura começou, né, a ficar cada vez mais presente? Inicialmente veio para a exploração, né, de um corante, né, que aí até depois a cochonilha, corante carmim, né, que depois a cochonilha do carmim se transformou em uma praga, mas inicialmente com esse propósito, né. Posteriormente, em função de aí estarmos, né, especialmente nas nossas condições do Nordeste, passando por seca severa, a palma começou a se mostrar com um potencial elevado em termos de fonte de forragem. E aí, cada vez mais começaram-se os estudos, né?
com palma forrageira. Isso aí no Instituto de Pesquisa aí de Pernambuco, né, a Empresa Estadual de Pesquisa também de Pernambuco, e aí na Paraíba começaram a intensificar os estudos com essa cultura, mostrando, né, que seria uma cultura promissora para a gente trabalhar de forma estratégica no manejo alimentar dos nossos rebanhos no semiárido. E aí a gente destaca como pontos importantes do cultivo aqui dessa cultura nas condições do semiárido, primeiramente a parte agronômica, porque é uma cultura que a gente deve destacar sempre a sua elevada eficiência no uso da água. Pensando se a gente for trazer aqui uma comparação para a gente mostrar o quanto essa cultura é importante para nossas condições do semiárido, se a gente for comparar, por exemplo, com os capins, que é o que a gente trabalha mais intensivamente aqui, digamos, para a alimentação dos nossos rebanhos, né? Os capins, de modo geral, eles vão precisar, que seria as plantas C4, né? Eles vão precisar, esses capins, aí de 250 a 350 litros de água para produzir 1 quilo de matéria seca. Se a gente for para a palma, a gente vai precisar em torno de 100 a 150 quilos de água ou quilitros de água para produzir 1 quilo de matéria seca. E quando você vai para as famosas C3, né, as leguminosas de modo geral aí, por exemplo, aí, para a gente ter noção aí, um feijão, que seria uma cultura C3, né? Essa cultura vai precisar de 700 a 800 para Litros, produzir isso, litros, né? Litros ou ou quilos de quilos, água, para isso. produzir 1 quilo de matéria seca. Quando você compara uma palma que está dentro das canas, de modo geral, né? Por que a gente chama cana? Que é uma planta com metabolismo fisiológico diferenciado, ou seja, esse termo can significa metabolismo ácido das crassuláceas. Por que isso? Porque é uma planta que tem um mecanismo fisiológico diferenciado, que aí é o que sustenta essa alta eficiência no uso da água dessa planta. Por isso que é uma planta que tem cada vez mais se destacado nas condições do nosso Nordeste semiárido. É uma planta que, durante o dia em que a gente tem condições mais severas, né, de temperatura, essa planta ela fecha o que a gente chama os orifícios dos estômatos, ou seja, ela minimiza as perdas de água. E quando é à noite, que a gente tem um clima mais ameno, essa planta abre os seus estômatos e potencializa a assimilação de carbono, certo? Por isso que ela consegue ser tão eficiente, porque durante o período mais estressante, ela mantém-se com os estômatos fechados, minimizando a perda de água, e durante a noite, com o clima mais ameno, ela potencializa a sua Doutor Marcos, assimilação de carbono para transformar em biomassa. para deixar mais claro para o telespectador, é assim: a palma é uma cactácea. É uma parente E do xique-xique, do e mandacaru e tal, tal, tal. Que ele se fecha durante o dia e se abre durante a noite. Por isso, essa resistência que a gente passa, o solo está seco, a coisa está assim, sem forragem nenhuma, e os cactos, os xique-xiques, os mandacaru da vida, estão lá verdes e tal. É mais ou menos isso que é acontece com a palma. exatamente isso. Por isso que são culturas. E por que que a palma tem uma produção, né, e um crescimento bem mais acelerado que essas culturas que você mencionou, as cactáceas nativas, né? Isso. Xique-xique, mandacaru, porque é uma planta que vem já há mais de 50 anos de melhoramento, né? Por isso que a gente cada vez mais tem o potencial produtivo dessa planta e elevando-se cada vez mais com novas cultivares de palma, alcançando maiores produtividades. Exatamente isso que você falou, ou seja, a planta tem essa capacidade de otimizar e ser mais eficiente no uso da água em função dela conseguir, né, durante a noite, utilizar todo o seu potencial, né, e armazenar esse carbono que será utilizado no processo fotossintético. Durante o dia, ela minimiza as perdas de água, porque os estômagos estão fechados, e aí ela vai otimizar o processo de conversão desse carbono em biomassa seca, que Show de será bola. alimento para o nosso rebanho. E assim, dentro dessa aí, você falou, rapaz, existe inúmeras variedades. Eu queria, só para o telespectador amigo do programa Princesa Rural, ficar atento, quais são as 3, 4 mais importantes variedades de palma que a gente tem e que é indicado, sobretudo, porque não adianta a gente falar aqui de palma, falar de palma e não ter as variedades que realmente se encaixam com o semiárido, com a produção seja para carne, seja para leite,
que a gente possa utilizar em nossas propriedades. Fale para o nosso telespectador quais são essas 3 ou 2 ou enfim, quais são as principais variedades que a gente pode, utilizar dessa ferramenta dentro das nossas propriedades. Excelente, excelente indagação, Vitor, porque é um dos primeiros pontos que a gente tem que analisar, o produtor rural, né, com acompanhamento do técnico, é ver a disponibilidade daquelas cultivares de palma na sua região. Saber quais aquelas que são mais apropriadas, que merecem ser dada atenção para termos sucesso no cultivo. Temos algumas opções que estão sendo trabalhadas aí, por exemplo, com bastante sucesso, a orelha de elefante mexicana, que já é uma cultura que a gente tem trabalhado em termos de pesquisa e também em campo, já A tem gente comprovado inclusive, a doutor sua. Marcos, inclusive só te interrompendo, inclusive a gente vai daqui a pouco no campo para você enxergar o nosso palmal e falar com o telespectador, enfim, justamente em cima da orelha de elefante mexicano, mas prossiga. Pronto, aí como está qualquer uma cultura que está sendo, né, trabalhada, você já comprova isso, né, em Com loco, certeza. porque você já está começando a plantar ela, ou seja, uma cultura que está sendo indicada pelos trabalhos, né, pelas pesquisas, que mostrou-se, né, tolerante a essas principais pragas aí que a gente posteriormente vai destacar com maior atenção, mas as cochonilhas de modo geral, aí, escama e carmim, mostrando uma boa tolerância, planta que em condições adversas, né, de temperatura mais elevadas, condições de estresse hídrico, ela tem mostrado um potencial bom de tolerância e repetidas condições em locais mais favoráveis com umidade, ela responde muito bem em termos de produtividade, ou seja, além de ter boa tolerância à parte de pragas e doenças, além ainda integra essa condição de alta produtividade em condições de sequeiro. Ou seja, mas a gente tem outras opções. Quando o sistema de produção possibilita, né, a condição, a realidade da propriedade possibilita você trabalhar com algumas cultivares, por exemplo, a orelha de elefante mexicana, Vitor, é do gênero Opuntia stricta, né? E aí, mas a gente tem do gênero Nopalha. O gênero Nopalha, que é as cultivares Ipa sectânia e miúda. São cultivares também que apresentam uma A alta, miúda é a palma doce? alta tolerância e resistência às cochonilhas. Porém, as condições de sequeiro são cultivares mais sensíveis às condições de sequeiro. E aí a gente, nesses, nessas condições, a gente indica, né, trabalhar com a orelha de elefante mexicano, né. Temos uma outra cultivar que foi muito utilizada no passado, eu até trabalhei com ela durante um tempo na minha tese de doutorado, que é a cultivar gigante, né, que é da espécie Opuntia fixo indica, certo. Só que era bastante resistente à parte de condições adversas de clima, né, com boa resposta em produtividade, porém mostrou-se sensível ao ataque das cochonilhas, né. Por isso essa cultivar tem ficado menos recomendada, ou seja, a não ser que tenha uma condição de manejo mais refinada em termos de controle de praga, e dando-se preferência àquelas cultivares com maior resistência, maior tolerância a essas pragas que têm, se não bem manejado o palmal, né, pode trazer prejuízo, certo? Mas de modo geral a gente tem essas opções aí, outras estão sendo pesquisadas e logo poderão ser disponibilizadas. Temos condições aí de estar trabalhando mais brevemente com outras cultivares, mas no momento, essas que estão mais em foco, para condições de irrigação suplementar ou condições de regiões que chove mais, teríamos, além da IPA, a miúda, e também poderia trabalhar com orelha de elefante mexicana. Condições de regiões mais adversas, em condições de sequeira, a gente tem recomendado trabalhar com a orelha de elefante mexicana. Beleza. Era justamente a próxima pergunta nossa. Era técnicas de plantio, espaçamento ideal, que a gente está indo logo lá, mas eu queria que você desse uma pincelada. Aí tem uma dúvida minha particular, irrigação, adubação, controle. Eu escolhendo a palma, você me disse as cultivares aí propícias para nossas escolhas, no nosso para a formação do nosso palmal. Aí eu quero que você dê agora um breve relato em relação, escolhi a palma, eu vou plantar no sequeiro, vou plantar irrigado, vou usar adubação, não vou usar adubação. Dá essa, contemple os nossos telespectadores com essas dúvidas, que é a minha também. Excelente, Vitor.
Pronto, esse aí é o passo a passo que o produtor, né, tem que seguir para realizar o bom estabelecimento do seu palmal. Ou seja, primeiro ponto, conhecer as condições edafoclimáticas, ou seja, as condições de solo e de clima da sua propriedade, da sua região e da sua propriedade. A gente sabe que tem uma variabilidade muito grande. O ideal é que o técnico, né, que acompanha, o produtor, tenha conhecimento da realidade local da sua propriedade, como é que será condições de clima ali daquela região, quanto é que chove, né, mais ou menos anualmente, né? Como é a condição de solo, depois veio essa etapa que a gente já frisou, escolheu a cultivar, e aí a gente vem para a etapa seguinte, seria o plantio. No plantio, a gente tem que ver qual espaçamento a gente vai trabalhar. Espaçamento mais adensário ou espaçamentos mais tradicionais, que seriam aqueles de 1 m por 50, né, que tem diminuído cada vez mais o uso. Em espaçamentos mais adensados, a gente tem a opção de trabalhar com 1,5 m por 20 cm, 2 m entre fileiras por 15 centímetros, ou 10 centímetros, ou 20 centímetros de plantas. Esse espaçamento entre fileiras está muito relacionado com o sistema de cultivo que a gente vai estar adotando. Por exemplo, se você está numa área que vai mecanizar, você tem que obedecer aí alguns princípios de uso das máquinas nas condições de propriedade. E aí você pode estar ajustando esse espaçamento de fileiras conforme as máquinas que você tem disponível para transitar, né, dentro da sua área. Pode ser trabalhado espaçamento com fileiras simples ou fileiras duplas, na sua realidade, a gente vai presenciar lá qual é o tipo, né, de fileira que você está trabalhando, se é simples ou é dupla. Vamos ter a oportunidade de trabalhar com fileiras que você vai ter um espaçamento menor, digamos, deixando uma faixa posterior ao trânsito de máquinas, ou seja, toda essa questão de espaçamento a gente define em condições locais, juntamente com as realidades da propriedade e o nível Cada tecnológico do propriedade produtor. tem as suas especificações, Isso, meu amigo. né. Aqui a gente gosta sempre de trazer, Não uma, generalizar, não tem não generalizar e não trazer uma receita. É, é ou seja, isso. mostrando que o conhecimento tem que estar junto com o produtor naquele ponto que ele precisa, né? Que ele precisa ser mais eficiente. Show de Certo? bola. E o ciclo da palma e a colheita? Geralmente, as pessoas, e eu sou um leigo, estou começando na palma e tenho essa dúvida. O ciclo da palma. Eu plantei a palma. Quanto tempo eu vou disponibilizar ela? Ela vai estar disponível para o uso. Excelente pergunta novamente, né? Eu estou até repetindo porque são perguntas excelentes, porque são perguntas muito boas. Hum, E essa não poderia faltar, Vitor. Colher, são dois pontos que a gente trabalha. É a frequência e a intensidade de colheita. Frequência, qual momento você vai colher? A intensidade, o que você vai deixar de resíduo, né? De cladóide, de área de cladóide, de raquetes, né? Que o produtor conhece mais aí por raquetes, para que aquela planta consiga crescer e chegar novamente no ponto de colheita. Quando a gente trabalha em condições de sequeiro, a gente vai ter um crescimento não tão rápido como em condições de irrigação. Definir idade cronológica, que seria em dias ou em meses ou em ano, é algo que a gente tem que ver a condição de cada propriedade. Por quê? Porque as plantas crescem de forma diferenciada em função sim, dos fatores de crescimento. Ou a gente pode trazer aqui, em função do que a gente tem trabalhado na região, né, nossas condições de sequeiro, que é possível, né, quando você faz um bom manejo de adubação, né, um bom tratos culturais, um bom manejo de praga, você consegue trabalhar com boa produtividade da palma, mesmo em condições de sequeiro, com uma frequência de colheita até anual. E aí pode ser um ano anual ou bianual. Dependendo do refinamento da propriedade, se você não conseguir colher anualmente, você vai trabalhar com a frequência de colheita, né, de 2 anos. Certo? Ou seja, a cada 2 anos você estaria colhendo. À medida que você refina todos os tratos culturais, você tem a possibilidade de diminuir, né, de aumentar essa frequência de colheita. essa Quando você diminui intensidade. a frequência, você bota mais anos, né, que é o inverso. Isso. E aí o outro ponto é a intensidade, ou seja, a palma passou 1 ano ou 2 anos para colher, você vai colher a biomassa, mas você vai deixar as primeiras raquetes, ou seja,
No mínimo, você deixa as raquetes primárias. O que seria as raquetes primárias? Você tem a raquete que você plantou e tem uma raquete que sai sobre ela. Você deixa todas, pelo menos todas as raquetes primárias, para garantir uma área que vai possibilitar uma boa rebrotação daquela cultura, chegando Importantíssimo falar mais isso. rapidamente, né, Importantíssimo. ao ponto de colher. Se você corta ela rente ao solo, ao invés de você ir colher ela com 1 ano, você vai demorar 2 anos agora, porque ela vai demorar muito. Por quê? Porque aquela fase inicial, com pouca área de cladóide, ela vai ter pouca área para captar luz. E a luz é muito importante para ela assimilar Doutor carbono e Marcos, transformar em biomassa. doutor Marcos, você falou uma coisa essencial. Em pastejo rotacionado, que é a nossa praia, que a gente faz há muito tempo, tem o tamanho do capim para retirar dos animais para retornar num pastejo. Isso é muito importante para o telespectador gravar. Pessoal, na hora que for cortar a palma, vocês contem ali a primeira raquete, aquela que você plantou, sobre elas você deixa todas, corta todas. Porque quanto mais você deixar áreas para ela receber o sol, para ela ter poder de rebrota, mais rápido você vai poder utilizar o seu palmar novamente. É isso que o doutor Marcos está falando. Em relação, doutor, na utilização da palma para animais, eu quero que você nos direcione aqui da composição nutricional, o que é que ela é oferecida e, assim, como é que ela é fornecida. Se é fornecida picada, sem natura e qual é a melhor opção para o nosso sistema. Para aqui, para a nossa região. Pronto. Aí a gente colheu a palma, né? A gente vai entrar numa fase seguinte. E nesse momento, pessoal, a gente está sempre falando de palma, incentivando o cultivo, que é uma cultura muito importante. A gente já destacou aí a sua importância agronômica, né, em termos de convivência com as condições no semiárido. E aí agora a gente traz a sua importância em termos qualitativos com a sua participação da dieta. Pensou em sistema de produção, pensou em palma, não podemos ver a palma como um alimento isolado. A palma é um alimento estratégico dentro da dieta dos nossos animais. E assim sendo, a gente vai trabalhar, buscar balancear uma dieta em que você consiga atender às exigências dos animais, indo até o nível que possibilite uma boa resposta do animal sem comprometer, né, em termos de desempenho, seja em produção de leite, seja em produção de carne. O que é que a gente quer dizer com isso? A palma, em termos qualitativos, você tem uma planta rica em energia. Se você for colocar aqui para o nosso sertão semiárido, comparar com o milho aí, né? Que a gente. Pouca chuva para a gente conseguir produzir milho às vezes é uma loteria, né, Vitor? Você consegue uma alta produção de energia por hectare, mesmo que você, num cultivo, que você consiga aí 10 toneladas de matéria seca de palma, você tem uma cultura com 70%, chegando aí a 70% de NDT, de energia numa cultura Isso é muito dessa. importante. Além disso, você tem uma cultura que, em termos nutricionais, rica em carboidratos solúveis. Você tem uma cultura com alta digestibilidade. E aí você pode balancear essa dieta, né? Desde que não forneça a palma de forma exclusiva, porque a palma tem que entrar, uma das formas de você fornecer a palma com bom resultado é em dieta completa, ou seja, misturando todos os ingredientes. A palma, uma fonte volumosa, né? E você pode entrar, dependendo da exigência do animal, com um suprimento ali concentrado para fechar a dieta. Mas você também pode entrar ela picada no coxo. Ou seja, os animais estão em nível de pastejo, você fornece a suplementação posterior, né? Usando a palma picada no coxo, certo? Ou seja, opções de uso dessa cultura. Dentro do uso da palma, eu gostaria de frisar aqui um ponto importante, até em termos de minimização de custo, é a possibilidade de você colher a palma e ficar por um período aí de 16 até 20 dias armazenada em condições bem arejadas, né, livre de sol e chuva, fornecendo aos animais sem nada de comprometimento com as suas características Isso é muito químicas. importante. Isso é bom o produtor entender que é assim, você colhe a palma, larga lá. Ah, eu tenho problema de mão de obra, eu tenho sazonalidade de mão de obra na minha propriedade, eu só tenho disponibilidade de 2 colaboradores essa semana, só 2 vezes por semana. O que que você faz? Você intensifica, pega lá, colhe uma quantidade suficiente para que dê de 10 a 20 dias e coloca num canto
arejado, sem chuva, que você vai poder utilizar para os seus animais sem nenhuma perca nutricional. É exatamente isso. Isso. Exatamente isso. Então, isso é muito importante, isso é uma ferramenta extraordinária que você perde, Marcos, doutor Marcos, aquele negócio de estar pegando capim todo dia, pegando aquela coisa todo Isso. dia e tal. Você pode dimensionar isso à sua produção. E é uma minimização de custo, né? Você não está todo dia Com indo com certeza. as máquinas no campo. Outro ponto que a gente destaca sobre o uso, as pesquisas já mostram, que nenhuma dieta, com bons, alguns estudos com novilhos, né, aí, mostrando boa resposta com a participação da palma até 50%, 60% na dieta, certo? Você tem que ter um ajuste na parte de FDN, de fibra, né? Porque a palma tem uma baixa quantidade, um TOL baixo de FDN, mas você ajusta essa quantidade de fibra com a participação aí, de modo que você tenha na dieta total uma matéria seca de 25% a 30%, certo? E aí você, dependendo da exigência, né, do animal e da categoria, você vai fazendo esses ajustes. Outro ponto dentro do fornecimento que a gente pode estar destacando, né? Tem aí também a questão do pastejo em palma, que o pessoal já está trabalhando, mas é algo que ainda está incipiente, né? Algo que a gente tem que trazer ao produtor atenção especial. Primeiro, esse é um ponto que já deve ser pensado futuramente a partir de uma fundamentação de estudos, né? Porque a gente sabe que a gente primeiro tem que conhecer a resposta da planta, né? A sua persistência, a sua perenidade, né? Porque a gente tem muitos custos envolvidos no estabelecimento do pomal. À medida que a gente entra com o pastejo, a gente precisa colher a resposta da planta ao pastejo, que é diferente de uma resposta da planta ao corte. Por isso, o que eu estou querendo dizer? É uma possibilidade, né, que pode, ao longo dos anos, se transformar em algo real, mas, de momento, o pastejo em palma, né, tem que ser melhor estudado e mais aprofundado para a gente ter um banco de dados consolidado para poder Deixa eu recomendar aos levar nossos aqui produtores, né. a sardinha para mim, deixa eu puxar. É como você está aí na sua casa, é um estudo, é uma possibilidade, é uma coisa que você Isso. tem que analisar, porém, no nosso caso aqui, da Fazenda Pilar, a gente prefere não entrar com pastejo, porque é uma reserva estratégia. Pode ser que eu entre com pastejo, não domine a técnica, crie prejuízo para o nosso palmal e a gente quer evitar isso para o produtor. É isso que o doutor Marcos Neves está dizendo para você não fazer uma prática que você não domine. Isso. Você não domina ainda. Então a gente precisa estudar mais, é uma possibilidade. A gente acredita até que no futuro vai ser uma Isso é a realidade, né. porém, hoje, você deixa lá como reserva estratégica. A gente sabe que o tempo da TV, meu amigo, é corrido, a gente ainda vai lá no Palmal, a gente ainda vai conversar muito sobre isso aqui. Vamos direto no Palmal, lá em loco, com o professor Marcos Neves, para ele tirar e pincelar o que ele sabe sobre palma forrageira. Continuando aqui com o doutor Marcos Neves, agora em loco. Nós trouxemos o doutor Marcos Neves aqui para o Palmal, para o nosso Palmal aqui na Fazenda Pilar, para que o senhor, meu amigo, diga como é o espaçamento, a questão técnica, como se escolhe uma palma, enfim, dê uma pincelada geral em qual é assim os principais tratos culturais, quais são as principais pragas que acometem a palma forrageira. Meu amigo, meu irmão, você está em casa, vamos só continuar aqui no que você é bom, aqui no campo e na prática. Fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua, eu estou aqui aprendendo. Pois bem, vamos trazer aqui aspectos mais práticos, né, do manejo da palma forrageira. Um primeiro ponto que a gente pode estar destacando para vocês que nos acompanham é a parte de espaçamento. Dentro do espaçamento da palma, a gente tem a possibilidade de trabalhar com estratégias dependendo do nível tecnológico do produtor e dependendo, né, da condição e realidade de cada propriedade. Pensando no nível tecnológico, se aquele produtor vai trabalhar com uso de máquinas, né, tratores, né, carroças, também é uma tecnologia que pode ser utilizada por pequeno e médio produtor. A gente precisa trabalhar com espaçamento entre fileiras que possibilitem, né, a entrada de máquinas nessas áreas. Assim sendo, a gente pode estar trabalhando com dois pontos importantes do espaçamento. Espaçamentos mais adensados, né, que a gente vai trabalhar com densidade de plantas acima de 30.000 plantas por hectare, né, e espaçamentos mais tradicionais, quando você busca um manejo não tão intensivo no sentido de trabalhar com muitas plantas por hectare, que seria um espaçamento aí de 1 metro por 50, né? Pensando no manejo mais profissional da palma, buscando
trazer viabilidade dentro do sistema de cultivo, a gente pode citar aqui alguns exemplos de espaçamentos que pode ser trabalhado. Por exemplo, um espaçamento que a gente vem estudando e vem conseguindo boas produtividades, chegando aí até, dependendo da condição de manejo, 30 mil quilos de matéria seca por hectare ano, é um espaçamento de 1,5 por 20 centímetros entre plantas. Ou seja, você vai conseguir aí boas produtividades com a densidade aí acima de 30 mil plantas. Aí vamos ter nesse espaçamento em torno de 33 mil plantas por hectare. Outra opção de espaçamento mais adensado seria 2 por 10, né? 1,5 por 15, 2 por 15, certo? São opções de espaçamento que você consegue alcançar altas produtividades desde que você consiga colocar para a planta aquilo que ela precisa. Ou seja, à medida que o produtor vai intensificando e refinando com maior ou menor espaçamento, trazendo para o seu manejo uma maior densidade de plantas, ele tem que atentar por pontos importantes dentro do manejo, que é o que a gente chama de suprir a planta com o que ela precisa, que seria os fatores de crescimento. Plantios mais adensados vai estar exigindo do produtor maiores cuidados, e assim sendo, esse produtor precisa trabalhar com o melhor manejo da adubação, que é o que a gente vai destacar para vocês aqui agora, a importância de se fazer um bom manejo. Como seria um bom manejo? É o manejo que você vai colocar para a planta os nutrientes que ela demanda. A planta, pessoal, da mesma forma que um animal, ela tem uma exigência. Qual é a exigência da palma forrageira? A exigência da palma é a quantidade de nutrientes que ela vai precisar durante todo o seu ciclo de cultivo, em termos de macro e micronutrientes. Macronutrientes que ela vai precisar: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. A parte de micro, né? Nutrientes também de grande importância: ferro, manganês, zinco, boro, né? São nutrientes que, de forma balanceada, irão atender essas exigências da palma e vai fazer com que ela consiga produzir boa quantidade ou elevadas quantidades de matéria seca por hectare ano. Juntamente com essa bom manejo, né, essa boa adubação, você tem que ter o que ela precisa mais, que é o que? Uma fonte hídrica. E aí a gente que trabalha em condições de sequeira, estamos aí, né, sob condições de precipitação, condições hídricas supridas pela chuva. Quer dizer, E aí a gente precisa atender esse balanceamento de nutrientes e água para que a planta consiga boa produtividade. Quer dizer, doutor Marcos, só para o telespectador lá do programa Princesa Rural entender, o senhor falou de espaçamento, falou de nutrição. Então, assim, o senhor falou de precipitação, que a gente, trabalhando em sequeiro, precisa atentar ao sistema de precipitação, ou seja, de chuva. Então, é bom que todos fiquem sabendo que, assim, adubo tem que ter água. Sem água, não tem como a planta responder, é isso? Isso mesmo, Vitor. Pronto, pode continuar, meu amigo. Uma boa observação. Trabalhou com adubação, pessoal, um ponto importante é o que? Temos que ter a disponibilidade de umidade no solo. Por quê? Porque a planta, eu gosto sempre de fazer essas analogias, para a planta comer, digamos assim, ela absorver o nutriente, ela só vai conseguir em solução. Na forma sólida, ela não vai conseguir, né? Não vai ter essa absorção eficiente de nutriente. Assim, para você melhorar essa eficiência de utilização, que seria a transformação desse nutriente, né, desses macro e micronutrientes que eu citei anteriormente, em quantidade de palma produzida, ela precisa ter no solo uma quantidade de umidade suficiente. E aí isso puxa o que o Virto bem frisou. Condições de sequeiro, quando é que a gente vai colocar nutriente para essas plantas? Isso. No período da chuva. E aí a gente vai disponibilizar, durante o período da chuva, esses nutrientes. Como é que a gente vai disponibilizar esses nutrientes? Esses nutrientes vão chegar para essa planta através dos adubos que a gente vai utilizar. Os adubos, esses podem ser os adubos minerais ou adubos orgânicos. Os estercos, de modo geral, é uma excelente fonte de nutrientes para as plantas. Aqui no caso, para a palma forrageira. O adubo orgânico, ele já tem comprovado seu elevado efeito benéfico sobre a produtividade da palma. Não só em termos de
produtividade, mas também em termos de qualidade da biomassa produzida. A gente tem um ponto que o pessoal frisa muito, que é a baixa proteína da palma, porém, com um bom manejo de adubação, a gente já tem conseguido elevar o nível de proteína da palma até 9, 10%. Impressionante, impressionante. Só para a gente esclarecer, né? Eu estou aqui fazendo esse contraponto a um técnico, um amigo, um cara que sabe só tudo de palma, um cara que pesquisa, um cara que estuda, um cara que está à frente do instituto fazendo e transformando a vida do produtor rural com estudos específicos e levando essa ferramenta tão importante. Mas assim, como leigo, agora aqui, essa adubação orgânica, como é que ela é colocada no palmal? É no meio da fileira? É no encostado? Como é que a gente vai entrar com ela? Porque há uma mística aí e tal, e eu quero que nada mais um profissional da área nos esclareça e tire essas dúvidas nossas. Pronto, isso é muito bom, essas perguntas, que a gente vai se colocando no lugar do produtor, né? E aí, o que o produtor quer ver é a forma aplicada, né, dessa tecnologia. A adubação é uma tecnologia que a gente pode estar utilizando dentro do palmal para trazer excelentes resultados. Só que é uma tecnologia que envolve custo. Se envolve custo, a gente tem que saber trabalhar com ela para que ela possa ser transformada mais na frente em viabilidade para o produtor. Trazer o quê? Um sistema de produção que seja rentável, sustentável. Essa adubação deve ser colocada, né, durante o período chuvoso e deve ser disponibilizado 2 pontos quando a gente trabalha com adubação. Temos a adubação de fundação, que é aquela que a gente realiza no momento do plantio, e a adubação de cobertura, que é essa que a gente disponibiliza depois quando a planta já está estabelecida. Trazendo para a adubação de manutenção, que é a gente está aqui no palmal já implantado, bem desenvolvido aqui, e vamos aqui fazer uma adubação de manutenção nesse palmal. A gente ia vir, né, principalmente se a gente não conhece bem a origem daquele adubo orgânico, se ele está curtido ou não, a gente vai fazer essa adubação na entrelinha da palma. Na entrelinha da palma, vamos deixar aqui um espaçamento de no mínimo 20 centímetros, sem entrar em contato direto com as raquetes, né? As raquetes basais ou primárias. Evitando, né, que caso esse adubo, né, não estivesse bem curtido, poderia trazer uma toxicidade. Estando no meio da palma, à medida que começa a vir o período chuvoso, esses nutrientes vão sendo disponibilizados, né, de forma contínua ao longo do período chuvoso, trazendo para as plantas, né, o suprimento de macro e micronutrientes, ainda que em quantidades pequenas, que é diferente da adubação mineral, que é como se fosse, né, a adubação mineral uma injeção, né, um medicamento na veia, a planta responde mais rapidamente, mas não deixa de ter a grande importância da adubação orgânica. Ela tem um maior tempo de efeito. Além disso, a adubação orgânica traz benefícios sobre as características físicas do solo. Ou seja, a adubação orgânica nos proporciona levar ao palmal uma melhoria, digamos, na fertilidade de modo geral, trazendo benefícios nas características físicas, químicas e biológicas do solo. E a adubação mineral, outro ponto, aproveitando que a gente já está falando de disponibilidade de adubo, essa seria a técnica, né? Colocar nas entrelinhas e deixar que esse adubo fosse sendo, né, incorporado ao solo aos poucos. Adubação mineral da mesma forma. Vamos fazer a adubação mineral durante o período chuvoso. Onde que vamos disponibilizar esse adubo? O adubo também nós vamos disponibilizar, no caso da adubação mineral, vamos deixar 15 centímetros, não vamos colocar ele logo Dentro da fileira? Dentro da fileira. Aí no mínimo 15 centímetros aqui próximo da fileira, né? Que aos poucos, né, esse adubo vai sendo, à medida que vai sendo ocorrendo a precipitação, a chuva, ele vai sendo disponibilizado. Porque a gente evita colocar esse adubo em contato direto, né, para evitar alguma toxicidade, né, nas plantas que se encontram ali nas raquetes basais dessas plantas, né. E o que? Um ponto importante. A adubação orgânica, se a gente consegue fazer ela juntamente com a adubação mineral, a gente vai ter um efeito que a gente chama de efeito sinérgico. E aí você otimiza o uso dos nutrientes, trazendo uma melhor eficiência com as duas adubações em conjunto. Ou seja, potencializa a resposta da planta em produtividade e possivelmente me tire só uma dúvida, que eu vou aqui fazer os parênteses, como leigo e como iniciante na palma. Trabalhar com sorgo, trabalhar com cana-arana, trabalhar com milho, a gente já tem uma certa experiência
e já sabe mais ou menos como é que é o processo, que a gente trabalha com isso há muito tempo. Mas a palma não. Me diga uma coisa, doutor Marcos Neves. Dentro da adubação química e orgânica, uma depende da outra, porque assim, a gente é estudado na academia, a gente lá dentro da UFC, a gente aprendeu que a adubação orgânica, a grosso modo, com vários parênteses, ela é um trampolim para a adubação química. O que você me diz disso? Isso é mito, isso é verdade? É bom realmente? Existe essa sinergia entre as duas? É necessário que esteja adubado organicamente para ela responder o adubo químico ou independe? Pronto, Vitor. Isso é um ponto importante, né? Independente, assim, temos que trabalhar com a realidade de cada produto. Sempre quando eu chego na fazenda, eu vejo, pergunto como é, né, a condição do produtor. Muitas vezes o produtor não tem adubação orgânica e a gente pode trabalhar e a planta vai responder muito bem. Seja adubação orgânica, sozinha, seja perfilmadamente. Você pode, e se você consegue fazer com as duas, excelente. Se não, você trabalha com a que você tem disponibilidade. O que a gente traz para o produtor é que quando você está trabalhando com manejos mais intensivos, muito possivelmente, quando você fizer a adubação orgânica e mineral, você vai conseguir melhor. Você vai conseguir incrementar e muito a produtividade dessa cultura. Mas se você, né, pequeno ou médio produtor, quando é grande, em um determinado período, não tem como fazer adubação mineral e orgânica, tem como fazer só mineral, excelente, faz adubação mineral, mesmo que não seja com dose elevada. E se está passando por um momento que, em função das condições e realidade da propriedade, não é possível fazer adubação mineral naquele ano, faça adubação orgânica e você vai conseguir excelentes resultados com a cultura da palma forrageira. Isso é muito importante e é isso que a gente traz, essa qualidade para o telespectador do programa Princesa Rural, justamente técnicos que realmente dominem. Aqui eu estou olhando atentamente as suas explicações e é muito confortável, doutor Marcos Neves, quando a gente tem na nossa propriedade, para os nossos telespectadores, pessoas tão capacitadas e tão aprimoradas dentro da técnica e da prática como você é. Muito importante. Eu quero também te aqui desafiar e a falar e contemplar para nós quais são as principais pragas que acometem o palmal e quais são, vamos dizer assim, os paliativos ou a aplicação preventiva. Por exemplo, aqui em casa, a gente usa um herbicida, a hexazinona, inclusive indicado por você e muito bem eficaz dentro do palmal, mas a gente aproveita e coloca já o veneno de uma cochonilha, por exemplo, que você vai explicar ao nosso telespectador o que é, ou é sistêmico, é só quando aparecer a cochonilha e tal. Tem isso, como por exemplo no caso do sorgo. No caso do sorgo a gente já faz a primeira aplicação, porque a gente hoje tem pulgão, tem uma série de pragas hoje que acometem o sorgo e o milho, e a gente já aproveita no pré-emergente do herbicida, a gente já coloca já o fungicida, o inseticida, numa pequena parte, para logo ir disseminando e limpando, como a gente fala, essa cultura. Na palma, como é esse trato e se existe esse trato e como é a direção para isso? Bem, a gente, nessa questão de pragas e doenças, né, a gente vai trazendo logo de modo geral, o manejo preventivo é muito importante. E aí, como é que a gente destaca aqui as principais, né? Vamos trazer aqui as principais pragas da palma. As duas principais, as cochonilhas, né? Tanto da escama como do carmim. Mas temos outras, né? Podemos ter aí presença de lagartas, né? São pragas que podem estar aí trazendo algum prejuízo. Mas as duas de maior relevância em termos de praga são as cochonilhas, né? A de escama e a do carmim. Em termos de doença, a gente também tem uma série de doenças fúngicas, né? Que aí são, de modo geral, são doenças causadas por fungos que causam os famosos podridões das raquetes. Aqui, é bom que a gente está no campo e podemos até observar. A gente vê uma palma bastante sadia, mostrando, né, que é um palmal que está no primeiro ano, né? Isso. Ano de estabelecimento, mas isso é a importância do manejo preventivo. Qual o manejo preventivo? Trazer boas raquetes. Um ponto importante. Na escolha, né? Isso, começar o seu palmal selecionando bem a variedade ou cultivar e Essa no selecionado caso, boa. essa variedade ou cultivar,
você trazer elas isentas Ainda de bem que você pragas falou, e essa aqui é a nossa, é a raquete, é a orelha de elefante mexicana. Isso. Exatamente. E a gente ia até frisar, né? Mas aproveitando que a gente está no campo, a gente já tem a presença dessa orelha de elefante mexicana, uma cultivar que está sendo bastante difundida, se adaptando muito bem às nossas condições, à nossa realidade, com boas respostas em termos de produtividade, e ela também tem o potencial de ser trabalhada em condições de sequeiro com grandes respostas. Tanto ela pode ser utilizada em condições de irrigação suplementar, respondendo muito bem, como em condições de sequeira, a gente vê aqui em condições de sequeira, né, no primeiro ano, a palma vindo muito bem. E é uma planta que apresenta uma boa tolerância à parte de cochonilhas, tanto a cochonilha de escama como a cochonilha do carmim. Isso é muito Certo? importante. E aí é o primeiro ponto. Introduzir na área de plantio cultivares resistentes. E aqui é um exemplo de uma. Apareceu a praga, a gente sempre gosta de trabalhar com manejo integrado, ou seja, até para buscar minimizar custo e trazer mais sustentabilidade para aquele produtor. Ou seja, não vai estar aplicando inseticidas de forma, digamos assim, já definidas. Indiscriminada. Indiscriminada. Ou seja, acompanha o palmal, por exemplo, aqui você vê uma palma bastante sadia. Não teria necessidade de você estar gastando com inseticidas. Claro. Né? E aí você vai acompanhando. Conseguiu detectar, e aí tem algumas predadores naturais que automaticamente, né, no dia a dia ela já vai fazendo esse controle. Mas se o nível de infestação chegou em um ponto que demanda um controle químico, por exemplo, você faz o controle químico. Temos alguns produtos que já pode trabalhar, vamos trazer aqui para as cochonilhas, né? Temos aí o óleo mineral que a gente, sendo uma infestação no início, dá para trabalhar muito bem com óleo mineral. Se chegou, né, em um ponto de infestação mais severa, você pode estar entrando aí, tem aí alguns, o Angel, né? Angel Pulse, que já está sendo registrado, pode ser trabalhado. E aí tem outros que você também pode estar utilizando. Tem o Actus que você também tá, o Angel, né? Tem o óleo mineral, tem bastante utilizado, às vezes você pode até trabalhar com produtos como detergente, né? Sim. Integrado. E você vai fazendo esse controle. Um ponto importante também é o controle preventivo no sentido de manter sempre o palmal limpo. Seria as medidas mecânicas que a gente chama, né? Físicas. Eita, doutor Marcos. Constatou-se uma raquete doente? Olha. Eita, doutor Marcos, eu vou levar muito cascudo em off, porque aqui eu vou aproveitar e vou te explorar e levar você aqui no nosso palmal. Outra coisa, assim, eu sei controlar mecanicamente, cortar aquelas que vão se infestando, mas assim, e a limpeza do palmal? A importância da limpeza do palmal, porque é nosso gargalo aqui. A gente plantou e estamos aqui, aquele velho jargão da internet. Começou, depois melhora, né? Diga aí. Importante, dentro das práticas de manejo, né, os tratos culturais, a limpeza é ponto fundamental. Por que a gente traz isso? Porque a nossa cultura de interesse é a palma. Se a gente tem disseminado muitas plantas invasoras, que seriam as ervas daninhas, né, você vai ter essas ervas que são um mato, né, que o produtor chama aí, né, mato, ela vai estar concorrendo com a nossa cultura de interesse. Vai estar concorrendo por quê? Por água, nutrientes e luz solar, que são os ingredientes que a palma precisa para se transformar tudo isso em biomassa de forragem. Se você tira o mato, a erva daninha da palma, todas aquelas fontes, né, ou aqueles recursos, fatores de crescimento, água, nutrientes e luz, vai ser direcionado para a palma. E aí a palma vai responder com bastante produtividade. Além disso, pode ser que nessas ervas daninhas indiretamente estejam sendo aí, junto com elas, estejam trazendo aí pragas e doenças para o seu palmal. Assim, um ponto importante, manejar bem as ervas daninhas, ou seja, não deixar que ela traga, né, prejuízos para o seu palmal. Um bom manejo das ervas daninhas, podemos aí agora, você até citou, né, podemos trabalhar com os controles, né, de roço, né, controle mais de roço, o roçado ou inchada, mas a gente vê que em áreas maiores a gente precisa entrar com um manejo aí, com produtos aí que já estão sendo trabalhados com herbicida, né? E alguns já estão sendo aí protocolo que sendo registrado no Ministério da Agricultura, no mapa, o hexazinona que teve bastante sucesso aí. Uma boa resposta.
e aí vai trazer boas respostas aí para a produtividade do palmal. Estamos aqui direto, em loco, com esse grande técnico, amigo, Dr. Marcos Neves, que deu aqui uma pincelada. A gente sabe que TV tem horário, tem tempo, então assim, esse é um pouco mais do conhecimento do Dr. Marcos Neves. Depois a gente vai deixar nas descrições os acompanhamentos, onde você vai encontrar o Dr. Marcos Neves, onde é que você vai achar ele no Instagram. Acompanhe o TV Princesa do Vale. É esse tipo de conteúdo, com esse tipo de profissional, que a gente garante levar a técnica certa para o produtor rural. Valeu! Mais um Pergunte ao Técnico, aonde você, produtor, estudante, enfim, dono de sítio, homem do agronegócio, manda sua pergunta lá para o @Virton Costa no Instagram, nas nossas redes sociais, na TV Princesa do Vale. Manda sua indagação, sua pergunta, que a gente vai levar a sua indagação ao nosso técnico, a pessoa especializada para responder a sua pergunta. Vamos aí ao Pergunte ao Técnico. Chama lá! Bom dia, meu nome é Edson, gerencio uma fazenda. Eu estou pensando em montar uma área de palma. Quais são os principais pontos que eu deveria analisar antes de botar uma cultura em campo? Respondendo aqui a pergunta do nosso amigo produtor Edson Lira, Edson, o primeiro ponto que você vai analisar é o que a gente chama fazer um diagnóstico da sua área de plantio, ou seja, você vai ver as condições daquela área, saber se é uma área que possibilita uma boa drenagem. A palma não pode ser plantada em locais com drenagem deficiente. O passo seguinte, se você definir o local de plantio, é conhecer as características daquele solo. Como é que você vai fazer? Primeiro ponto, você entrar de forma profissional no cultivo da palma. Fazer uma análise de solo. Na análise de solo é um exame que você vai fazer. Um exame do solo para conhecer o que tem de macro e micronutrientes e as condições de reação daquele solo, o pH. Feito essa análise de solo, você vai saber quantificar a quantidade de cada nutriente que a planta precisa e você vai corrigir o solo. Se o solo estiver com o pH não adequado, abaixo de 5,5, você vai levar esse pH para uma faixa entre 5,5 e 6,5 através de uma prática muito importante, que é a calagem. Feito essa correção de solo, você vai entrar na parte de adubação com base nessa análise de solo, que é a adubação de fundação. Feita a adubação de fundação, que isso você faz no momento do plantio. Aí você vem com as etapas seguintes, que é o manejo inicial, de controle de ervas daninhas, né? Acompanhando esse palmal para que ele tenha um bom desenvolvimento, certo? Através do controle de pragas, doenças, mantendo sempre o palmal limpo. E aí você, posteriormente, entra com a adubação de manutenção, fazendo o suprimento de macro e micronutrientes através de adubos orgânicos ou minerais. Mantendo todas essas práticas, né, e avaliando o desenvolvimento dessa cultura ao longo do tempo, você com certeza irá alcançar altas produtividades, boas produtividades, dependendo da região que você está. Quanto mais favorável o clima for, com condições mais amenas, você vai conseguir melhores índices de produtividade. Isso não quer dizer que você não possa produzir palma em diferentes regiões. Aqui na nossa região semiárida, você consegue bons índices de produção de palma em diferentes regiões. Quanto mais o clima favorece ao seu desenvolvimento, com todos os outros fatores de crescimento, adubação e água e sol a gente tem disponível, você vai conseguir elevadas produtividades. E na nossa região aqui, no Icó, a gente está observando a palma tem um grande potencial. Com todo esse manejo e essas observações que a gente está trazendo para você, você vai conseguir boa produtividade da cultura da palma forrageira. Voltamos aqui com o professor, amigo, irmão, que tão brilhantemente atendeu o nosso pedido, deu uma aula em loco lá no nosso palmal, onde vocês acompanharam aí. Que aula, Marcos? Mostra que você domina, mostra que você está em sintonia com o que você apresenta, com o que você transmite. Agradecendo aqui a sua vinda, você saiu lá de Quixelô, veio aqui até nós, assim, atendeu o nosso pedido, e aqui fica a nossa gratidão, né, por esse atendimento. E eu queria aqui que você deixasse suas considerações finais. Coloque aí, deixe o seu recado para o público do Princesa Rural e, da nossa parte, só gratidão. Foi gratificante estar aqui, Virto. Sempre bom a gente estar conversando sobre palma forrageira, né? Conhecendo aqui a realidade
das condições aqui na propriedade, tendo esse momento de estar conversando com o nosso produtor, mostrando a importância dessa cultura, né? Isso é gratificante. Agradeço o convite por estar aqui, para a gente estar aqui sempre trazendo informações para que o produtor consiga êxito dentro do sistema de produção. E aí a gente só reforça pontos importantes que a gente trouxe nessa conversa, que o produtor deve ficar atento e fazer cada vez mais com zelo e eficiência dentro do seu sistema. Por exemplo, começar com um bom diagnóstico da sua área de plantio, as práticas iniciais de plantio, conhecer bem a realidade das características químicas daquele solo através do seu exame do solo, que será a análise de solo. A partir dessa análise de solo, ele vai conhecer a realidade das características químicas, da condição de reação do solo, do pH, para fazer uma boa correção quando necessário e fazer uma boa adubação de fundação e, posteriormente, uma adubação de manutenção. Feito uma boa implantação do palmar, um manejo de estabelecimento, seguir as práticas de manejo de pragas e doenças de forma rigorosa, assim você vai conseguir uma cultura com bom potencial de crescimento. Atendendo todas essas etapas, você vai ter uma cultura ao final de 1 ano, ou 1 ano e meio, podendo ser até 2, realizar uma colheita com alta produção de biomassa dessa cultura, com a boa qualidade dessa biomassa. A gente frisou durante essa conversa que, quando você faz um bom manejo, além da produtividade, você consegue elevar a qualidade dessa biomassa produzida. Destacamos que a gente sai aí, os estudos já mostram, podemos sair de um teor de proteína de 5 e chegar até 9, 10, quando você faz um bom manejo da adubação, bons tratos culturais nessa cultura, ou seja, além do teor de proteína, você tem uma alta produtividade. E, ao final, saber utilizar essa palma na alimentação animal, ou seja, a palma deve ser pensada como uma cultura estratégica dentro do sistema, como eu bem frisei anteriormente. Ou seja, você não vai pensar na palma em uso na alimentação de forma exclusiva. A palma junto com os demais ingredientes da dieta. Outra fonte volumosa, suprindo a parte de fibra, quando necessário, ajustando a parte de proteína da palma, e aí você tem uma dieta com a participação de palma, uma dieta que vai atender a exigência nutricional do seu animal. Assim você vai ter uma boa resposta dentro do seu sistema de cultivo. Vai ter uns animais atendendo, com a sua demanda nutricional atendida, respondendo em termos de bom desempenho, seja em produção de leite, seja em produção de carne, e a palma mostrando o seu potencial de trazer eficiência dentro do sistema de produção do nosso semiárido. Isso a gente destaca e traz ao nosso produtor todos esses cuidados, todas essas práticas, que vai fazer com que ele alcance êxito, tanto no cultivo da palma, como também na melhoria dos índices dentro da sua propriedade. Obrigado, Virto. Da nossa parte aqui, só gratidão, meu amigo. Quero pegar aqui na sua mão, agradecer muito aqui a sua presença. Você é muito mais do que aquilo que eu conversei com outro doutor, outro pós-doutor, que é o doutor Rodrigo Gregório. Você deu aula, você contemplou totalmente as nossas indagações, e a gente aqui só é gratidão da sua presença e do seu conhecimento. Continue enveredando nessa pesquisa. A gente precisa de profissionais como você para trazer utilidade pública ao homem do campo. Muito obrigado. Da nossa parte aqui, agradeço primeiramente a Deus por mais um programa Princesa Rural, todos os domingos a partir de 9 horas da manhã. Quero deixar aqui um recado: acredite no semiárido, acredite que a pecuária vai rodar no semiárido e nas partes montanhosas que o grão não chega. Isso é uma realidade. Acredite no seu potencial produtor, pegue ferramentas adequadas à sua realidade, use a palma forrageira como fonte estratégia para a seca, para o momento de escassez, e acredite no seu potencial. Nós não somos representados por aquilo que falam na TV, nós não somos representados por aquilo que fala no agronegócio, nós somos gente de outra estirpe e acreditamos no nosso potencial sempre. Nada resiste ao trabalho. Valeu, até o próximo programa, se Deus quiser.